com a nossa palestrante Carolina Costa, que é psiquiatra do Projad PUB e do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ela também é mestre pelo IPUB e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Tratamento em Tabagismo. Obrigada pela presença, Carolina, e pode começar a sua apresentação. Obrigada, Esther. Obrigada a todos aí pela presença, né, numa quinta de manhã. Estou vendo aqui algumas figuras conhecidas, alguns rostinhos conhecidos. Thaís, né, agradecer a Thaís, que me chamou, né, assim, me perguntou se eu poderia falar, e também a Lafende, né, pela iniciativa maravilhosa. Eu vou desligar aqui a câmera para melhorar a transmissão, porque a minha transmissão está um pouquinho tremida. Vou pegar aqui. Estão todos vendo? Eu preciso que alguém fale, porque quando eu coloco para compartilhar a tela... Sim, estamos vendo, Carol. Então ótimo, maravilha. Então é um tema bem oportuno, né? Saíram alguns noticiários aí sobre nicotina ajudando, né, a tratar o Covid. Vão começar um estudo na França, repondo não, na verdade, né, medicando com nicotina os profissionais de saúde e outros pacientes com Covid para poder, enfim, com a hipótese de que melhora o Covid, né, diminui a replicação do vírus. Então é um tema que está surgindo de forma polêmica, né, e na contextualizar que o SUS, né, assim, como papel desenvolveu um papel de, né, no Brasil e no mundo, a conscientização do tabagismo e controle, né, e frente a essa pandemia, como é que a gente pode agir, né, e quais são os mitos, né, e as evidências reais. Então, por aí. O papel atual do Covid, eu peguei ontem esse dado, eu peguei ontem do Ministério da Saúde, mas são de 12 de 19 horas. Né, os casos confirmados passam 100 mil no Brasil, né, assim, os óbitos 12.400. No mundo, na OPAS, né, da OMS, foram confirmados no mundo 4 milhões de casos de Covid, 81 mil, né, novos em relação ao dia anterior, dia 12, esses dados no dia 13 de maio, né, e 287 mil mortes, né, sendo que 4 mil de um dia para o outro. Então, é uma grande quantidade, né, assim, enfim, morbidade e mortalidade em pouco tempo. Esse dado, de um mês atrás, eu não conseguia achar dados, assim, que mostrassem, né, assim, o perfil de pacientes que morreram, né, assim, com uma data mais recente, mas eu grifei aqui algumas condições que o tabagismo influencia diretamente, né, cardiopatia, diabetes, piora diabetes, pneumopatia, doença renal, asma, doença hepática, né, e a doença neurológica, se você considerar a AVE, você pode incluir o tabagismo como um fator de risco importante, né, qualquer evento cardiovascular, né, é muito influenciado pelo tabagismo. E você vê aqui que não há registro de tabagismo como fator de risco, né, assim, eu acho que muito por influência do marketing, né, assim, de ter sido uma indústria poderosa e ainda acaba sendo visto apenas como um hábito de vida, né, então isso é importante aí, né, por que não se registra o tabagismo como fator de risco para a Covid? Então, a pandemia atual, né, tem diversas consequências estressantes na sociedade, né, o isolamento social é estressante, né, não é a nossa natureza, na verdade a saúde mental está ligada com uma atitude agregadora, né, assim, quanto mais convivência, mais saúde mental, a perda financeira, né, porque muitos deixaram de trabalhar, trabalhadores informais, né, ou tiveram prejuízo, né, donos de comércio, restaurantes, perda da continuidade de acompanhamento ambulatorial, então, para todos
as especialidades, né, porque enfim, a aglomeração nos ambulatórios foi se reduzir, as pessoas, as instituições reduziram ao máximo, né, para poder não piorar a pandemia, né, e ainda com pessoas que têm comorbidades clínicas, né. O colapso do sistema de saúde, faltando equipamentos de proteção individual, faltando pessoal, né, profissionais de saúde em esgotamento físico e mental, né, perda de pessoas próximas, às vezes várias ao mesmo tempo, né, tem um impacto na rotina, inevitavelmente, né, assim, agora que antes era só você sair de casa, agora você tem que ter um ritual de limpeza para poder né, sair e chegar, né, impacto na criação dos filhos, né, que antes podiam sair, ir para a pracinha, agora ficam confinados em casa, não vão para o colégio, né, e também trabalho domiciliar, que acaba se estendendo até 24 horas por dia, porque não existe mais a divisão casa e trabalho, né, então isso tudo é estressante, né, e a gente diz que a saúde mental acaba sendo a quarta onda, e mais duradoura, assim, principalmente pós-pandemia, problemas de saúde mental ainda vão continuar, né, e aí, e qual que vai ser o impacto, né, tem muito impacto, uma residente do nosso serviço lá do Hospital Clementino Fraga Filho mandou hoje um comunicado da ONU, né, assim, que é importante, recomendando cuidar de saúde mental durante e depois da pandemia, nunca se precisou tanto, né, e aí, né, o Medscape divulgou que talvez o transtorno de estresse pós-traumático seja um novo normal depois da pandemia, né, e aí você começa a ver notícias, assim, de compulsões, né, assim, relacionadas a hábitos compulsivos, né, porque toda vez que a gente se estressa, que a gente não está bem de saúde mental, a gente pode ter essa tendência, esse estilo evitativo que a gente chama, né, que é excesso de comida, de besteira, de comer besteira, tabagismo, álcool, que é uma fuga para a gente regular a nossa parte emocional. Não é saudável, mas isso é compreensível, isso acontece, a gente vê no dia a dia, né? Então, vendas online de bebidas aumentam 800% na quarentena. Existe também uma outra notícia ligada a álcool, que as indústrias de álcool, que vendem álcool, estão no prejuízo, né, na verdade, eu acho que diminuiu não sei quantas vezes, e elas estão tendo só lucro de 1 bilhão, coitadas, né, enfim. Então, assim, apesar das pessoas agora só, de repente, ter aumentado as compras online, não é um contexto ideal, né, é um contexto que é em casa, não é em festa, enfim, é uma coisa que acaba sendo patológico, né? E a Philip Morris, que é uma das maiores, né, indústrias do tabaco, né, produtoras de tabaco aí mundial, aumenta a produção de cigarros em meio a mortes por insuficiência respiratória. Colocaram turno até no sábado. O Intercept, ele recebeu um e-mail, né, de um diretor da Philip Morris no Brasil, dizendo que juntos somos mais fortes, né, que é para salvar a saúde das pessoas, né, por incrível que pareça, e também para salvar a empresa, eles teriam que aumentar os turnos para poder dar conta da demanda de cigarro. Já passando para o tabagismo, né, assim, o Covid mal esperava que já existia uma outra pandemia, né, o tabagismo, desde a Primeira Guerra Mundial, foi o primeiro produto comercial globalizado do mundo inteiro, né, e isso porque a globalização só foi, enfim, só foi organizada, né, para lá de 1960, então ele é pioneiro, sempre esteve à frente do seu tempo, né, e o tabagismo é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, né, que é a hipertensão, cardiopatia, DPOC, enfim, insuficiência renal, todas as doenças crônicas não transmissíveis, ele é um dos fatores de risco mais importantes, né, e a maior causa prevenível de morte, né, isso a OMS fala em 2011. Já hoje em dia, em 2019, né, ano passado, ela já adiciona, a maior causa de morte, adoecimento e pobreza no mundo. Por que pobreza? Né, porque
80% dos tabagistas estão em países de baixa renda ou média renda, né, em desenvolvimento. E acaba sendo responsável pelo desvio da pouca verba que já tem, né, da pouca renda que as pessoas já têm, e elas deixam até de comer ou de comprar outras coisas para poder comprar o cigarro, né. É uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, né, segundo também a Organização Mundial de Saúde, atualizada em 2019, na página delas. Então, além do Covid, soma-se o tabagismo, que já está no mercado há mais tempo que o Covid, inclusive. O mercado é uma brincadeira, né? Tabagismo é doença pediátrica, porque mais de 80% dos tabagistas começaram antes dos 18 anos, e vítimas, né, de um contexto social, de uma exposição social, sem saber a realidade dos riscos, porque antes de 18 anos você não tem acesso à informação como um adulto, né, e é transmitida pelo marketing, né, pela propaganda, né, esse é o vetor da transmissão do tabagismo. Ele mata até metade dos seus usuários, só para saber assim, a importância, né, em números, e mais de 8 milhões por ano, sendo que 7 milhões é por tabagismo ativo, né, pelo fumante que escolhe fumar, e 1,2 milhões são por tabagismo passivo, ou seja, não quiseram fumar, mas estão pegando a fumaça e a poluição tabagística. E até 65 mil pessoas, mil crianças morrem por ano por conta do tabagismo passivo também. É um número bem expressivo, né? Existem vários produtos de tabaco, então quando a OMS fala que o tabagismo é a maior causa de morte, tal, é relacionado a todos, sem exceção. Se até tabagismo passivo faz mal e mata, imagina, né, cigarro eletrônico, tabaco aquecido, charuto, cachimbo. Tem alguém com o microfone ligado. O livro é o mesmo, só que o acesso é diferente. Gente, tem como desligar o microfone? Não está cadastrado. Hoje eu fiz igual o Ibis, eu deixei minha coisa na bolsa. Obrigada. As formas de tabagismo, né? Então, como eu falei, não dá para fumar sozinho, né? Você sempre atinge as pessoas ao seu redor mais do que você gostaria, porque a fumaça não simplesmente some, ela tem uma fase gasosa e uma fase particulada, que alcança distâncias enormes, assim, né? De quilômetros até. Então, não adianta assim, fumar na janela, estou fumando na janela com o ventilador, mesmo assim as micropartículas vão para dentro de casa, né? Não tem como impedir a fumaça de se espalhar. O tabagismo ativo, pelo trabalho de Doll e Pito, né, em 1981, eles acompanharam médicos britânicos que fumavam, né, uma coorte de médicos britânicos, uns que usavam o tabaco e outros que não. E aí eles viram que existia fator de risco para câncer de pulmão, porque, pasmem, a indústria sempre publicou artigos, assim, comprou cientistas para provar que não existia dependência de nicotina, que o produto não fazia mal, né, até bem pouco tempo. Se você colocar no PubMed, na década de 90 ainda tem trabalho dizendo que causa dependência ou não causa dependência. E com os trabalhos foi ficando cada vez mais claro que, na verdade, é uma indústria da morte, né? E aí, mas mesmo antes, enfim, eu acho que essa corte começou em 1950, uma coisa dessa. Em 2005, publicaram a mesma corte de médicos, né, assim, também com aumento do risco cardiovascular, de câncer de pulmão, de menor expectativa de vida. Né, tabagismo passivo ou secundário, que é a poluição tabágica ambiental, né, que foi, enfim, marcada, né, com o trabalho do Hirayama, e também em 1981, né, que comprovou que esposas de não tabagistas, de pessoas, de homens tabagistas, na China, né, tinham mais câncer de pulmão. E hoje você sabe que também sofre dos mesmos problemas que o tabagismo, que quem escolhe fumar, porém sem saber, né. O tabagismo de terceira mão é um conceito novo, né, que começou a ser discutido em 2006, mas foi mais divulgado depois que saiu na revista de pediatria Pediatrics, né, e aí em 2009,
foi mais contundente assim, na literatura e um motivo de mais controle do tabagismo ainda, que é o que é o tabagismo de terceira mão. Você, mesmo depois que apaga o cigarro e a fumaça se espalhou, você não vê mais, mas tem micropartículas, principalmente de nicotina, que se depositam nas superfícies, né? Então, em um ambiente fechado ou semi-fechado, você vai ter lá nicotina se combinando, fazendo reação química, né, com nitrogênio, se transformando em nitrosamina, que é sabidamente cancerígena. Então, isso tem implicação, principalmente, por exemplo, para pessoas que têm criança. Eu fumei numa sala e eu tenho criança, e daqui a pouco vem o bebê engatinhando, ele está, depois colocando a mão na boca, está recebendo nitrosamina. Fora a gente também, né, de outras pessoas que entram na sala sem saber que fumaram ali e continuam sofrendo os males da nicotina. Então, o tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças associadas, né? Não é só câncer de pulmão ou infarto, e sim insuficiência vascular periférica, sendo relacionada à amputação de membro, né? Diabetes, dislipidemia, perda de dente, osteoporose, câncer de laringe, câncer de boca, ainda mais se combinado o tabagismo com o álcool, é uma bomba, né? Aumenta 300 vezes o câncer de orofaringe, um número muito impressionante. Então, AVE, né, derrame cerebral por conta do risco cardiovascular, da mesma forma, né? A primeira doença que aparece vai ser relacionada à doença cardiovascular. Antes também descompensa diabetes e tudo mais, né? Mas o que mais mata vai ser a doença cardiovascular disparado, porque o câncer de pulmão acaba sendo mais adiante que aparece. Câncer de bexiga, câncer de mama, enfim, muita coisa, tudo de ruim, né? Mas eu só fumo um cigarro aqui, outro ali, isso não faz mal. Porque o que aconteceu? Com as restrições com as medidas de controle do tabagismo, acabou que houve uma mudança de perfil de fumantes, né? Antes existiam muitos fumantes pesados, eu lembro de professor meu fumando dentro de sala de aula, enfim, as pessoas consumiam até 4 maços por dia de cigarro, era muita propaganda, mas hoje em dia cresceu a quantidade de gente que fuma assim, 4 cigarros por dia, só quando chega do trabalho, mas mesmo assim, essa publicação de 2017 no JAMA, ela diz que mesmo quem fuma menos até de 1 cigarro, ou de 1 a 10 cigarros ao longo, né, por dia, ao longo da vida, tem mais chance, né, de mortalidade, tem mais risco, né, de todas as causas de doença, né, do que quem nunca fumou. Se até tabagismo passivo influencia em mortalidade, né, imagina um cigarro ativamente, porque o cigarro tem mais de 7 mil substâncias químicas, né, sendo 200 delas sabidamente que fazem mal para as pessoas e 60 cancerígenas. Então, não é algo que a gente consiga depurar do organismo, né, limpar do organismo se a gente fuma, né, os linfonodos do pulmão chegam a ficar enegrecidos, assim, em cirurgias torácicas, né, eu tenho colegas que relataram, assim, que, enfim, retirou, né, fez uma biópsia de linfonodo do pulmão, enegrecido, né, e aí se assustou, o cirurgião torácico falou, não é assim mesmo, é porque é fumante, né, então o alcatrão não sai, né, do pulmão, assim, não é igual ao que a gente come, né, que sai no xixi, sai no... Enfim. Com relação ao destaque do SUS, né, o Brasil é signatário da Convenção Quadro, né, que é o maior tratado de saúde pública do mundo, né, mundial, feito pela Organização Mundial da Saúde, onde 171 países aderiram a medidas, que eu vou falar daqui a pouco, né, de controle do tabagismo, e no ano passado o Brasil foi congratulado, né, junto com a Turquia, porque foi a segunda nação, né, que conseguiu a meta do OMS, que implementar as ações governamentais com sucesso, né. O SUS, ele disponibiliza tratamento gratuito, né, em mais de 4 mil unidades de saúde, principalmente atenção primária, 91%, né, que é a porta de entrada do SUS. Desculpa aí, vai ter provavelmente vai vazar aqui a voz do meu filho, mas, enfim, vocês me perdoem. Com a lei de 12.546,
né, e aí o Brasil se tornou o primeiro país, acima de 100 milhões, 100% livre do fumo, né, que implementou aquela medida de não poder fumar nem embaixo de toldo, nem em espaço semiaberto, por conta do tabagismo terciário, por conta dos riscos de tabagismo secundário, né. O número de brasileiros que fumam, né, desde 2006 caiu 38%, né, chegando a hoje, hoje, com o lançamento da Vigitel 2019, né, chegou a 9,8%, o que é baixo e mostra que o SUS funcionou no controle do tabagismo. A gente tem aqui, eu tenho aqui a honra de ter pessoas, lendas vivas, né, do controle do tabagismo, Estela, não sei se o Alberto está aqui também, mas são pessoas que me inspiraram, né, e que me ensinam muito. Enfim, estratégias da Organização Mundial de Saúde, né? A gente tem uma regra mnemônica, que é o Empower, né, que é o M de monitoring, P de protecting, O de offering, W de warning, né, E de enforcing e R de raising, né? Empower, se você for pegar o som da palavra, em português significa empoderamento, né? Então, o que a gente precisa fazer para controlar, né? Segundo a OMS, monitorar o uso de tabaco, né, e as políticas de prevenção, aumentar os impostos sobre o tabaco, né, fazer cumprir as proibições sobre publicidade, promoção e patrocínio, advertir sobre os perigos de tabaco, que acontece no próprio maço, né, oferecer ajuda para a cessação do fumo e proteger a população contra a fumaça de tabaco, que é um ambiente livre de fumo. Tá? O preço do cigarro pelo mundo, isso eu peguei pelo Centro de Apoio ao Tabagista, né, do Alexandre Milagres, assim, é uma informação de lá, ele faz um índice Marlboro, né, pega o preço de cada maço de Marlboro pelo mundo, né. O primeiro lugar de preço mais caro, né, é da Austrália, né, e lá no lugar 78º está o Brasil, com R$8. Então, apesar das medidas da Organização Mundial de Saúde, enfim, serem bem-sucedidas aqui, ainda falta muito investir na medida de maior impacto na redução do tabagismo, que, por incrível que pareça, não é um ambiente livre do fumo, e sim o imposto do tabaco, né? Eles recebem, mesmo com tudo isso, eles ganham até 250 vezes mais do que o investimento em controle do tabaco. Então, é uma indústria muito lucrativa, lá para a década de 80, 90, 70, 80, por aí. Eles eram os mais lucrativos, né, o PIB a empresa que mais participava do PIB do Brasil, né, e continua sendo muito lucrativo. Então, existem custos econômicos, né? Esse aqui foi a campanha do 31 de maio de 2017, né, que foi relacionada à taxação em cima do tabaco, né? O Brasil é líder mundial em exportação de tabaco, segundo maior produto global da Folha, né? Ao mesmo tempo, o sistema de saúde gasta 23 bilhões para tratar de doenças relacionadas ao tabaco, não só para tratar, mas como custo em mortalidade, né, em licença, em pensão para quem fica, né, por conta de pessoas que faleceram por conta do tabagismo e eram arrimo de família, né, que é o triplo do que é arrecadado com os impostos de tabaco. Então, assim, dá prejuízo, é dinheiro indo pelo ralo, né, é uma ameaça ao desenvolvimento, né. E aí, esse ano saiu o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do tabagismo, né, em março de 2020, está fresquinho aqui, e eu tive a honra de participar, Estela Martins, Alberto Araújo também, e várias outras pessoas. Depois eu posso ver aqui, quando eu estou apresentando, não aparece o nome de vocês, depois eu vou ver cada um e agradecer, porque me ajudaram muito. Paulo Barril também, que é companheiro dessa luta, dessa causa no Instituto de Psiquiatria, pessoas assim admiráveis. Então, como é que a gente vai tratar, né? Medidas não farmacológicas, né, que é com grupo, atendimento individual, abordagem baseada em terapia cognitiva comportamental, basicamente, né, e orientações né, com base na TCC e também com base em outras medidas de hábitos de vida, né. O tratamento medicamentoso,
né, a gente tem, pelo SUS, a reposição de nicotina, adesivo e goma e bupropiona, né, e aí, no relatório de recomendação, a combinação das medidas não farmacológicas e tratamento através de medicamento são muito mais sucedidas do que uma de cada, né, assim, se não tiver remédio, ou se só tiver remédio, se eu fizer só as medidas não farmacológicas, ou se eu fizer tratamento medicamentoso, não vai ter a potência do que combinar os dois, né? Mas, mesmo assim, é melhor um ou outro do que nada, né? Sem ajuda, 3 a 5% das pessoas param de fumar em um ano, né? Já com ajuda, mesmo uma intervenção muito mínima, né, uma abordagem mínima do médico ou de qualquer profissional de saúde, simplesmente perguntando se o paciente fuma, registrando, vendo a história tabágica, o grau de motivação e aconselhando, já influencia até 10%. Então, é uma medida custo-efetiva, que não custa nada, praticamente, e muito, assim, impactante, né? Mas, apesar da gente ter todo um sistema estruturado, com a pandemia, a gente tem certas limitações, né? A gente não está fazendo mais grupo, né, que é a abordagem intensiva, que é estruturada pelo Ministério da Saúde, a gente entrega cartilhas, tem alguém com o microfone aberto. Se puder desligar o microfone, por favor. Eu não consigo desligar daqui, porque não aparece a janelinha do Google Meet. Enfim, o cancelamento de grupos né, foi meio que mandatório, porque se uma pessoa tivesse Covid, espalharia para todas, né? Então, agora só tem abordagem individual, né, e mesmo assim os pacientes têm medo de ir, né, principalmente sendo tabagistas e sendo população de risco, né? E aí o atendimento ficou por telefone ou individual, eventualmente, né? O remanejamento de equipe para o fronte da epidemia, né, do Covid, hospitais de campanha, a emergência mesmo, fazer triagem é inevitável, porque falta pessoal, as pessoas entram de licença, então, o tratamento do tabagismo pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, ficou prejudicado, né? Mas, apesar disso, a gente consegue ter influência no controle do tabagismo, porque qualquer profissional de saúde pode aproveitar janelas de oportunidade, que é a hospitalização, que é justamente o que está acontecendo, né, em cirurgia, que não está acontecendo eletiva, né, a não ser de urgência, mas que o cirurgião ou a equipe de cirurgia, profissional de enfermagem, qualquer um envolvido pode influenciar no paciente. Rastreio de câncer de pulmão, que já é uma coisa rotineira, que talvez esteja mais parada hoje em dia, mas hospitalização e adoecimento, o profissional de saúde tem obrigação de fazer pelo menos uma abordagem mínima, que eu vou falar depois, né? A gente usa também muitos princípios da entrevista motivacional, de Miller e Honig, né, assim, que é baseado na psicoterapia centrada na pessoa, de Carl Rogers, né? Então, assim, não é algo que a gente reforce a uma postura de consertar ou de julgar, e sim de ter empatia e evocar falas de mudança, né? E, como eu falei, né, a abordagem mínima, que é o mínimo a se fazer, né, e também tem a abordagem básica para aqueles que são acompanhados a longo prazo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como funciona a dependência do cigarro? É um tripé que apoia a dependência, então por isso que só uma medida, por exemplo, de tratar a dependência de nicotina ou evitar a abstinência de nicotina, repondo a nicotina, não às vezes, não é suficiente mesmo, né, assim, aumenta a chance, mas existem também a dependência comportamental, que são as associações do dia a dia de hábitos, né, então eu vou fumar depois da refeição, vou fumar depois do café, né, então são relacionadas à memória implícita, então você faz uma coisa que você está acostumado a fumar fazendo aquela coisa, então aí você já vai lá automaticamente pega o cigarro, né, e a dependência psicológica, né, ou seja, tem um componente afetivo do cigarro, porque ele qualquer compulsão funciona como regulação emocional, né, então se você está estressado, ainda tem, assim, a crueldade que o cigarro faz, que é uma distorção da percepção, assim, das ideias, porque você passa mal, você fica ansioso e irritado, quando o seu nível de nicotina baixa, né, quando você é tabagista, e depois, quando fuma, você melhora, então você acaba pensando o quê? Que, quando eu estou mal, o cigarro melhora, né, me melhora, e não, eu estou abstinente do cigarro, então por isso que eu tenho que repor a nicotina, então, na verdade, o cigarro está me dando mais ansiedade do que o normal, que é o que realmente acontece, né.
enfim. Aqui a gente, na avaliação do tabagista, né, assim, a gente ajuda, alguns instrumentos ajudam, né, o Fagerström é para avaliar especificamente a dependência de nicotina, né. Outra coisa importante que eu vou falar desse slide aqui é que todos nós, para qualquer tipo de dependência, temos os três fatores, às vezes um mais pesado do que o outro, né, um mais importante, né, um mais responsável pelo comportamento do que o outro. Por exemplo, os tabagistas ocasionais, os fumantes ocasionais, que fumam 1 ou 4 cigarros, só quando chegam no trabalho e tudo mais, acabam tendo mais dependência comportamental do que dependência de nicotina. Por que é importante eu saber essa diferenciação, o que é mais, o que tem mais peso no tabagismo da pessoa? Porque quem tem mais dependência física, que a gente avalia pelo teste de Fagerström, se tem acima de 5 de score, de pontuação, significa que vai se beneficiar muito de reposição de nicotina, bupropiona e remédio, né, em geral, vareniclina, né, enfim. A vareniclina o SUS não fornece ainda, né, mas a reposição de nicotina e a bupropiona já ajuda bastante e tem um resultado satisfatório, principalmente quando combinado. Né, tanto a goma, o adesivo e a bupropiona. Então, acima de 5, você vai ter muita dependência de nicotina. Então, a medicação vai aliviar bastante. E, às vezes, você pega num grupo, assim, aquela pessoa com teste de Fagerström muito alto, com monóxido de carbono, né, expiratório muito alto também, e, né, às vezes a gente pensa, isso aí é muito dependente, não vai dar. E é o primeiro que para de fumar, né, que marca a data de parada, porque facilita, é um contraste muito grande, a medicação ajuda. Já aquele que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ocasional, é mais difícil, porque ainda tem um pensamento, não é nada, não vai fazer mal, né, fuma um pouco. Então, a dependência comportamental a gente avalia pelas situações de gatilho, né, então, aqui também tem sentir raiva, tédio, né, que são afetos negativos, então, assim, fala mais da dependência emocional, mas também é uma situação que acaba fazendo com que eu recorra ao cigarro, né, e isso a gente pode ver, né, no mapa do cigarro. Isso aqui qualquer médico pode pedir para fazer, né, qualquer enfermeiro ou qualquer profissional de saúde, né, que trabalhe com tabagismo, que queira fazer com que o paciente, ajudar o paciente a parar de fumar o cigarro, pode fazer, porque aqui a gente vai trabalhar exatamente o que a gente pode orientar de substituição. Então, por exemplo, se você fuma cigarro quando você acorda, né, tomando café, provavelmente vale a pena, talvez, aqui a gente pode até colocar o grau de fissura, talvez valha a pena você quebrar o café com leite, por exemplo. Né, algumas pessoas acham que isso ajuda a quebrar a rotina, quebrar o hábito do cigarro. Né? Por exemplo, se você tem intervalo no trabalho, né, e sai para fumar, talvez não saia para fumar naquele mesmo local, né, vai passear em outro lugar, né, e assim vai. Aqui já dá uma ideia aqui. No banheiro, né, tem gente que vai no banheiro quando fuma, né, e aí depois fica, quando para de fumar, fica com prisão de ventre, né, mas isso é passageiro, né, não é algo que vai fazer com que, enfim, você comer mais fibra, né, não é algo que vai ser impeditivo de parar de fumar. Na verdade, a abstinência do cigarro ou parar de fumar não, diferentemente do que a indústria do tabaco prega, né, que o fumante vai enlouquecer, que o fumante precisa daquilo, não é bem assim. Na verdade, fumar é que vai causar prejuízo para a saúde. A abstinência toda passa, né, em 1 mês, 2 meses, os sintomas melhoram, e principalmente se estiver usando medicação. Né, ao beber álcool, né, então nos primeiros 3 meses, se a pessoa se é um gatilho para a pessoa, a gente pede para a pessoa evitar a bebida alcoólica, né, e evitar até de ir em festa, né, para dar um tempo de ela se acostumar e depois poder frequentar sem o risco de recair, né, ao dirigir, né, por exemplo, e aí a gente pede para a pessoa, né, enfim, ter alguma coisa que possa substituir o cigarro em mão, né, assim, para ficar manipulando, na direção é mais complicado, né, assim, ou fechar o vidro e usar o ar-condicionado, ao sentir ansiedade, a respiração profunda, diafragmática, né, em caso de reunião com os amigos, a gente pede para trocar, de repente, para uma reunião em local fechado, né, que aí não pode fumar. No ponto de ônibus, já tive paciente que falou assim, não, quando eu espero o ônibus, né, chegar do trabalho, é a hora que eu vou fumar.
Então, acorda um pouquinho mais tarde e, né, para esperar menos tempo o ônibus no ponto de ônibus, ou vai para outro ponto de ônibus para quebrar o hábito, né? Isso aí são orientações simples que qualquer um pode fazer, né? Então, os princípios, com as orientações de entrevista motivacional, a gente ajuda a pessoa a dar significado, né, ao que a gente orienta, né, porque nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir o que a gente está querendo orientar, né, a gente está aconselhando, às vezes a pessoa até recebe uma reatância psicológica, né, ou seja, vai fazer, sabe que até faz mal, mas vai fazer o contrário só para provar que é livre, fica com raiva, né, porque vai diretamente aquilo que a pessoa é, né. E então o Miller e Roenick estruturaram, assim, especificaram inespecíficos, né, por que um psicólogo, por exemplo, um paciente, independente da linha terapêutica, consegue resultados e outro, da mesma linha terapêutica, não consegue. O que será que acontece? E aí eles estruturaram, tem um livro em português, de 1991, as outras edições que eles foram aprimorando, né, só tem em inglês, infelizmente, mas, enfim, provavelmente está para traduzir. O objetivo é evocar a fala de mudança da pessoa, né? E aí você vai fluir com a resistência, vai evitar a discórdia, não precisa daquela coisa confrontativa, porque isso afasta o fumante, afasta quem quer mudar de comportamento. O comportamento não pode ser prescrito, e sim, que esse reflexo de consertar, né, que o profissional de saúde tem, é um tiro no pé, né? Você aborda valores, né, o que mais importa para a pessoa, o que a pessoa preza, essa é a direção que a gente vai. E a gente desenvolve a discrepância, né? Será que o cigarro está te deixando conviver melhor com seus filhos, com a sua família, né? Vai te dar qualidade de vida suficiente para brincar, para sair correndo atrás do seu netinho, enfim, coisas desse nível. Não é meta, é sim o que é importante para a pessoa, é status social, enfim, pertencimento, religião, gentileza, enfim, o que ela seguia, o que é caro para ela na vida, né? Bondade, honestidade, enfim. São valores que é importante a gente ter em mente, porque às vezes não é a saúde, né? Tem fumantes que falam, não, o problema de saúde a gente o cemitério está cheio, todo mundo vai morrer um dia mesmo, né? Mas aí pega aquela... Se tem alguma consequência em cima de um valor que a pessoa preza, por exemplo, como uma professora minha já disse, eu não parei de fumar por causa de problema de saúde, eu parei de fumar por causa da pele, né, por causa do cheiro do cigarro. Então, é a vaidade, né, e aí você quer ficar bonita, e isso é uma prioridade para a pessoa. Então, quem sou eu para dizer, olha, sua saúde vai ficar ruim? Isso não vai alcançar, né? E aí, a entrevista motivacional faz tudo, né, assim, para manter a autoeficácia da pessoa. Então, em vez de destruir a pessoa, xingar ou ameaçar, aterrorizar, você, na verdade, vai dar mensagem de esperança, né? Você vai avaliar a importância daquele comportamento para a pessoa, a confiança que ela tem em mudar e a prontidão, porque às vezes a pessoa acha super importante, mas não acha que tem capacidade de mudar. Então, isso vai fazer diferença na minha abordagem, né? A balança decisória, né? Quando a pessoa, todo mundo aqui para mudar, vai chegar uma fase que vai falar assim, eu tenho motivos para mudar e tenho motivos para continuar como eu estou, né? Então, assim, isso é a coisa mais natural da vida. Então, aquela fala que às vezes um profissional tem, né, de, você não sabe o que você quer, ou você quer ou não quer. A gente quer e não quer ao mesmo tempo. E aí, você pode usar a balança decisória para ajudar a dar um empurrãozinho na ambivalência, né, para o lado da mudança. Você pode pegar 2 colunas para fumar de vantagem e desvantagem, e o não fumar em vantagem e desvantagem. Porque às vezes a pessoa tem vantagens em parar de fumar, né, em não fumar, mas tem vantagem para fumar também, porque está muito ansiosa, está muito estressada, né, ou não tem tanta desvantagem assim de se manter, não tem tanta vantagem assim de se manter abstinente, né, tem muitas desvantagens ao parar de fumar. Então isso é importante de você mapear, porque isso vai facilitar a sua orientação. A abordagem mínima, que a gente usa o método mnemônico PAAP, né, PAAP, né, que no inglês fica como A, e aí fica mais fácil, né, é uma abordagem muito custo-efetiva, que é obrigatório para qualquer profissional de saúde, e faz muita mudança, apesar de você não ter a concordância na hora do paciente, né, você planta uma semente que depois a pessoa pode voltar e pedir ajuda,
né? É a duração de 3 a 5 minutos, né? É uma das ações mais importantes na cessação do tabagismo, eleva a taxa de cessação de 3% em um ano para 8 a 10%, caso em cada consulta você fizer a mesma abordagem, tá? Não é para deixar para lá se o paciente respondeu. Até o paciente pedir ajuda, você vai, em cada encontro, você vai usar essa técnica. Então, é você perguntar a história tabagística e o grau de motivação. Então, você fuma? Há quanto tempo fuma? Quantos cigarros por dia? Qual o tempo leva para acender o primeiro cigarro do dia? Que são perguntas do Fagerstrom, né? São as perguntas mais importantes. Quantos cigarros e quanto tempo leva para você acender o primeiro cigarro? E, avalia bem a dependência de nicotina, dependência física, né? Você está interessado ou pensa em parar de fumar agora, que aí você avalia a motivação. Já tentou parar de fumar alguma vez na vida, que aí você avalia o que já se passou, se foi bom, se foi ruim, se foi péssimo, o que aconteceu, o que deu certo, né? E aí você vai avaliar, né, assim, com o score de Fagerstrom, vai avaliar, enfim, o quanto o paciente se sente pronto, né, e aconselhar, né? O prepare, enfim, você pode até não fazer, né, porque se o paciente não quiser, ele não adianta você prescrever um comportamento. Mas até aconselhar, você pelo menos tem que fazer. Então, essas 6 perguntas são super fáceis de colocar no seu roteiro de atendimento, né, e causa muito impacto na saúde. Às vezes é o primeiro passo, é a porta de entrada, assim, para o paciente pensar em mudar. Já a abordagem básica é a PAAPA, né, que são os 5 A's em inglês, né, já é perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar, né. Muitos profissionais erram porque não marcam sessões de acompanhamento para aqueles que aceitam parar, né, então, o que é o follow-up, né, e aí você acaba não tendo tanto impacto, assim, quanto deveria. Para vocês terem uma noção, tem um trabalho que fala que só 57% dos fumantes, ao ir num profissional de saúde, é perguntado se fuma, né? Então, a gente já falha aí, né? E por isso que eu ensino os residentes do Projad e do Serviço de Psiquiatria lá do HU, que o tabagismo tem que ser nosso primeiro sinal vital, né? Tem que exagerar mesmo, porque é um fator de risco enorme, carrega mais de 50 doenças como possibilidade, né, e a gente esquece, porque eu acho que fica ainda um ranço de hábito de vida, né, quando na verdade é uma doença. Enfim, então aqui a gente coloca um pouquinho mais, né, de interesse, assim, se o paciente pensar em parar de fumar, né, gostaria de ajuda e oferece ajuda, prescreve medicamento ou referencia para algum tratamento, ou, né, oferece orientação, né, medidas não farmacológicas. Você já tentou parar de fumar alguma vez na vida? Né, e o que aconteceu, né, não está dando para ver aqui, o que aconteceu quando tentou deixar de fumar, né, para saber se, enfim, o que deu certo e o que deu errado. Outros recursos importantes são atividade física, recomendação, né, os estudos em atividade física relacionando a fissura do tabagismo variam muito e são de qualidades, assim, bem diferentes. Vai sair uma revisão na Cochrane agora, em 2020, né, que fala assim, que os estudos têm uma qualidade muito ruim para chegar a uma conclusão. Né? Existem estudos separados de experiência, né, a pessoa tem fissura, tabagismo, e aí faz um exercício físico, enfim, faz uma caminhada, e depois, até 2 horas depois, a fissura melhora, né. Essa revisão sistemática aqui, na verdade, saiu na PEDRO, né, que é Physiotherapy Evidence Database, que mostra também que pegou uns artigos e a revisão sistemática conclui que influencia, né, influencia muito e é algo que não custa, né, para o fumante. E a dieta também você pode recomendar. Os fumantes, esse trabalho aqui fala que os fumantes, eles sentem que o sabor do cigarro fica diferente e não reforça tanto o sabor do cigarro se você quebra com leite ou produtos do leite, né, e também frutas e vegetais. Quem come mais acaba não tendo um reforço tão grande assim do fumar, né, e ajuda na fissura. Isso para cigarros não mentolados, viu? Aqui na página do INCA, importante para você sempre dar uma mensagem de esperança, né, assim, é melhor do que você falar dos malefícios, porque muita gente já sabe, tem nas carteiras de cigarro,
apesar de em muitos países as pessoas não saberem, né, e quanto maior o nível educacional da pessoa, menos fumante tem naquela, né, se a pessoa estudou 12 anos, por exemplo, vai fumar menos do que quem estudou 1 ano, né, ou é analfabeto, né, justamente pela falta de consciência da parte ruim do cigarro, mas hoje em dia, pelo menos no Brasil, é muito difundido, e o que faz mudar mesmo é você manter a alta eficácia, que é essa sensação de você ser capaz de fazer aquilo que você se propõe, né? E aí os benefícios têm uma importância muito maior do que os malefícios. Né? Então, nos primeiros 20 minutos, você já tem um impacto cardiovascular, porque a nicotina aumenta a pressão e vasoconstrictura. Né? Após 2 horas, não há nicotina circulando pelo sangue. Após 8 a 12 horas, né, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. 12 horas, o monóxido de carbono que se liga na hemoglobina, né, e impede aquela célula, aquela hemácia de funcionar, já está livre, né, então, assim, porque não é só a nicotina, né, são 7.000 substâncias para dentro, e o monóxido de carbono é muito tóxico, né, tanto que a gente morre por causa de monóxido de carbono. Após 2 dias, o olfato e o paladar já melhoram. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil, a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto é reduzido pela metade. Após 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual de pessoas que nunca fumaram. A parte cardiovascular compensa demais, e é o que gera morte súbita, é o que gera, né, maior morbidade, eu diria assim. Então, muitas pessoas vão morrer não só não pelo câncer, né? O pior é o que antes gera na parte cardiovascular. Enfim, aqui é uma meta-análise de, enfim, não só efeitos positivos na parte física, como também na parte de saúde mental. Né? Parar de fumar tem um tamanho de efeito semelhante ao uso de antidepressivo para transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Então, assim, é importante, faz parte do tratamento da depressão e ansiedade você ajudar a pessoa a parar de fumar. Né? E aí, aqui eu colhi algumas evidências, assim, né, do tabagismo nessa pandemia. Né? Esse foi um dos primeiros artigos que saíram, né, sobre essa conjunção, né, e fala que o fumante tem 14 vezes mais chances de ter um COVID severo, né, grave, né, e evoluir para pneumonia, né, junto com outros exames laboratoriais, PCR, dedímero, enfim. As 14 vezes é muita coisa, né. Aqui, outro, né, que saiu há 1 mês, né, que a história de tabagismo é importante, né, é um fator de risco importante para o COVID ser grave, né. Aqui, 2 artigos falando sobre o DPOC e o cigarro, né, a fumaça do cigarro faz com que aumente um receptor que o vírus se liga. Então, é como se o pulmão tivesse mais porta de entrada. Aqui uma revisão sistemática também, né, assim, que junta as evidências e fala que o tabagismo não é só para o Covid, não só piora, mas piora também evolução de influenza, do MERS, né, que foi lá atrás outra epidemia da China e países asiáticos. Aqui o artigo da Estela, que está assistindo a gente aqui, uma honra, né, tive que estudar muito quando eu soube que a Estela vinha. E aí, enfim, falando também da análise da literatura, né, e coloca uma observação muito importante, e agir, vai manipular, vai colocar na boca. E aí, usa o álcool gel e acende cigarro, e aí você acaba podendo, que é um produto inflamável. Então, é um risco para a saúde duplo, né, para a saúde do tabagista. Tanto porque você coloca a mão na boca mais frequentemente, né, e aí isso pode ser um fator, pode ser não, aumenta o risco de contaminação pelo Covid, e também porque você tem risco de queimadura, né. Enfim, aqui é uma outra revisão sistemática e uma meta-análise, né, sobre a prevalência, a idade, a mortalidade do DPOC, né, doença obstrutiva pulmonar, crônica, e o tabagismo em pacientes com Covid, né, que também concluíram que é um efeito devastador. Né. A OMS, né, recomenda, né, que para a gente poder ajudar os tabagistas no controle do tabaco, o ideal é que agora aumentasse o preço, que é a medida mais efetiva para o paciente, né, não fumar, para a população não fumar, né, em países
em desenvolvimento, quando aumenta o preço do cigarro, a cada aumento X, você pode diminuir até 4% a prevalência de tabagismo, e em países desenvolvidos, 5%. Agora me falta a memória quanto que você tem que aumentar de taxa, mas enfim, é uma medida muito, muito importante, né? E aí você vê aí várias tentativas com a indústria do tabaco por trás, de vai aumentar a pirataria, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, aí a gente tem que controlar a pirataria, não significa que o preço aumentado vai aumentar a pirataria, são duas medidas separadas, né? E como eu mostrei lá na frente, apesar do Brasil ser bem sucedido, o preço é de banana, né? E aqui um artigo do Glantz, que a Estela que me mandou para o grupo que a gente participa, né, e que é um dos maiores pesquisadores na área de controle do tabagismo, que também mostra que fumar é associada a uma severidade, uma progressão do Covid. Né? E aqui um artigo que saiu numa revista que não passa por revisão dos pares, né, peer review, que é um controle de qualidade importante, uma revista que acaba saindo artigo, o que você quiser escrever, sai. Esse autor aqui, o Chanjou, né, que é um autor francês, um neurobiólogo francês, ele desenhou uma pesquisa meio equivocada, assim, que ele tirou os pacientes de CTI, pegou os pacientes que internaram em enfermaria com Covid e comparou a prevalência de tabagismo nesses com a prevalência na França, que é de 20% na população geral, e parece que chegou a 4% na enfermaria, nas enfermarias de Covid, então, por isso, a nicotina pode ser protetora. Mas aí foram pesquisar e o Chanjou já fez várias pesquisas financiadas pela indústria, né, é um pesquisador assim, que já foi contratado, já tem vários conflitos de interesse com a Philip Morris e outras instituições que apoiam, né, que querem disseminar o tabagismo. Aqui, nesse artigo, ele fala que, não, de jeito nenhum fumar, mas a gente sabe que existe um movimento da indústria do tabaco de se regenerar, né, e criaram até uma associação que é o Smoke Free World, né, que é basicamente para desviar para o cigarro eletrônico, que também faz mal, né, assim, independente de ter nicotina ou não, vai fazer mal, e é uma nova roupagem da maior ameaça, do maior risco que, enfim, a história da humanidade correu, assim, o risco pior avaliado. Né? Então, essa pesquisa aqui foi desenhada muito erroneamente, muito frouxamente, não dá para comparar a prevalência, tirando os pacientes do CTI, só comparando a prevalência da enfermaria, e, enfim, foi muito mal desenhado, e a hipótese o que ele conclui não é comprovado pela própria pesquisa. Então, aqui só uma lembrança, né, para fechar. O dia 31 de maio é o Dia Mundial Livre do Tabaco, né? A gente também no Brasil tem um dia nacional, que é dia 28 de agosto, o dia 29, agora me falhou a memória, mas enfim, agora vai acontecer o Dia Mundial e existem várias atividades, várias propostas, né, pelas entidades que ajudam no controle do tabagismo, pelas instituições, cada ano tem uma campanha, né, esse ano a campanha é de prevenção nos jovens, né, então, aqui traduzindo, se um produto mata 8 milhões de pessoas a cada ano, você também iria querer, como é que se diz? Colocar o alvo na geração jovem, né, assim, quanto mais jovem, enfim, a indústria do tabaco morre, né, os tabagistas morrem, cerca de 11 mil tabagistas por dia. E aí eles conseguem cerca de 82 mil por dia para compensar, né, e geralmente são jovens que não têm muito critério, não têm muita informação, não estão, assim, capazes de decidir, né, e quando vai decidir já é tarde, porque parar de fumar é difícil, né. Então, obrigada, gente, agradecendo, agora vou abrir para as perguntas, né, e também vou chamar a atenção aqui para esse site, que lançou na semana passada, o site não da AMB, né, mas esse trabalho da Comissão de Controle do Tabagismo da AMB, né, sobre cigarro eletrônico, que são perguntas e respostas, né, e não se deixe enganar, é uma nova roupagem aí, faz mal, né, apesar de, na Europa, principalmente, defenderem que é redução de danos,
acaba não sendo legal. Tem outras alternativas para reduzir dano, como a própria reposição de nicotina, por exemplo. Tá? E, futuramente, na semana que vem, a Estela Martins e outras pessoas da comissão vão lançar um fact sheet também, perguntas e respostas, estilo essa do cigarro eletrônico, para Covid e tabagismo. Então, fiquem ligados aí. Eu posso avisar o grupo da Lafend para divulgar. Vamos abrir para pergunta? Deixa eu só voltar aqui. Para... Oi, Vamos Carol. ver. Oi, Esther. Oi. Parabéns por essa palestra excelente. Tenho certeza que bom. que todo mundo que participou... Espero ter ajudado alguma coisa. Ajudou bastante mesmo. Gostaria também de fazer um agradecimento especial em nome da Lafend a todos os profissionais que estão participando dessa sala, que contribuíram ao longo dos anos na pesquisa da saúde mental e na assistência aos pacientes com problemas com álcool e outras drogas. Um agradecimento especial da Lafend. Gostaríamos também de pedir desculpa pelas pessoas que acabaram entrando na sala tarde, porque teve problema no convite, mas a gravação da sala será disponibilizada, então quem não conseguiu pegar o começo da palestra vai receber essa gravação por e-mail. Agora é o momento das perguntas. Vamos fazer em blocos de 3 perguntas, tudo bem? Tá ótimo. Então, primeira pergunta. Quem já foi tabagista, mas parou há uns anos, continua sendo grupo de risco? Essa primeira pergunta. A segunda pergunta foi feita pela Júlia. Poderia comentar rapidamente os maiores riscos do tabagismo durante a gravidez e a amamentação? E a terceira pergunta também foi feita pela Júlia. Em 2012, a Austrália implementou o pacote neutro, um pacote sem o nome nem o logo da marca. Você acha interessante colocar esse método no Brasil? Essas suas perguntas. Vou começar de trás para frente, por causa da memória, né? Para facilitar. Eu sou super a favor, eu acho que tem que ser sim, e eu acho que existe um movimento, eu sei que existe um movimento para o maço ser neutro, sem propaganda nenhuma, porque até hoje burla, assim, você passa por jornaleiro e vê que existe propaganda, existe uma coisa subliminar, né, o que é proibido, né, pela última legislação. Então, eu sou super a favor, a Austrália, a França, já tem o maço neutro, e eu acho que isso aí só tem a contribuir, porque se você for comparar, os maços têm até a aparência de chiclete, para atrair os jovens, né? É nos jovens que eles vão, porque depois o cigarro faz o próprio trabalho deles, eles não têm muito trabalho, eles conseguem, assim, por anos, a clientela. Né? A segunda pergunta foi relacionada à amamentação e gestação, ou foi a primeira? Gestação é péssimo para fumar, aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de parto prematuro, peso baixo ao nascer, né? E na amamentação mais ainda, porque sai nicotina pelo leite materno e aumenta até a chance da criança ter morte súbita, por intoxicação pela nicotina. Então, assim, você acaba prejudicando muito o combo, né? A mãe e o bebê. Então, até o tabagismo passivo faz muito mal, assim. Então, se o parceiro quiser parar de fumar, é totalmente encorajado. E na gestante, a gente evita ao máximo usar nicotina, né? Porque dá vasocontração, dá da placenta, né? Então, você tem risco do feto, né, sofrer, né, por má circulação. Então, é o terror. É uma coisa, assim, muito... assim, a reposição de nicotina, se a gente usa goma e olha lá. É muito mais uma abordagem comportamental mesmo. Aí faltou uma pergunta, Me relembra? Mesmo a pessoa tendo parado de fumar, ela deixou de ser tabagista há anos, ela ainda tem um grupo de risco. Pelo que os estudos indicam, sim. Né? Porque, como eu disse, tem várias substâncias, né? Metal pesado, substância radioativa, isso não é depurado do organismo. O pulmão acaba sendo um reservatório. Ó, Carol Stoffel, obrigada pela presença.
então acaba sendo um reservatório e acaba ficando lá. Mas, mesmo assim, você tem benefício de parar, né? É melhor do que você continuar fumando. Então, agora é o momento de parar o cigarro mesmo. Isso você já vai ter vantagem, porque o Covid ainda tem a hipótese de ser uma doença endotelial, né, arterial, dá microtrombo, né? Então, assim, fora a lesão do pulmão, ainda tem a questão vascular, que é o que causa mais impacto quando você para de fumar, de benefício. O pulmão, ao longo do tempo, né, em 10 anos, você consegue ter uma redução, né, do risco de câncer, do risco de POC, mas a parte cardiovascular é que mais você consegue reverter, né? E isso é uma boa notícia. Então, se tiver que parar de fumar, pare agora. Bom, bom dia. Agora a gente vai fazer mais 3 perguntas. Essa foi enviada pelo Sérgio, que dizia: por que o cigarro consumido na parte da manhã leva a ser taxado como uma pessoa fumante compulsiva? A próxima. Caso uma pessoa esteja parando de fumar, mas passa por uma situação de estresse e sinta vontade de fumar novamente, qual é a melhor forma de orientar? E a próxima. Gostaria de ouvir sobre suas considerações sobre o paradoxo que vejo neste cenário da pandemia da Covid-19, onde alguns pacientes relatam muito medo de se contaminarem e respeitam a quarentena, mas só saem para comprar um cigarrinho. Então, quanto ao cigarro da manhã, isso hoje tem mudado, né? Porque o teste de Fagerson a gente nem mais vê nos estudos, né, sobre tratamento. Isso aprendi com a Estela, hein? Vou dar crédito. Então, mas a gente ainda usa como um parâmetro até para dar um feedback para o paciente. Por quê? Você dorme, a princípio, se você não fuma enquanto dorme, porque tem gente que acorda, é o que o Alberto chama de FAG Plus, né? FAG Plus íntimos é o teste de Fagerstrom, né? E aí chama de FAG Plus quando mesmo durante a madrugada já acorda para fumar. Então, não serve essa pergunta assim, no primeiro cigarro da manhã, porque é o cigarro da madrugada, né? E aí, quando você dorme, né, a princípio 6 horas, você diminui o nível de nicotina no sangue, e aí quando você acorda com a urgência de fumar. Então, assim, a primeira coisa que você faz é pegar o cigarro, significa que você tem muita abstinência à nicotina. Então, é sinal que a sua dependência física está muito importante, né? Quanto à fissura do cigarro nesse período, eu acho que o que mais causa impacto que eu vejo na prática, né, apesar de faltar comprovação científica, mas haver indícios, né, não pela falta de homogeneidade dos estudos, não dá para juntar tudo e tirar uma conclusão só, mas eu vejo na prática exercício físico, né? Você, enfim, fazer qualquer atividade física dentro de casa já ajuda a diminuir a fissura, não só de tabaco, mas em drogas em geral. A parte do exercício físico para a saúde mental, né, que, enfim, ajuda na ansiedade, na depressão, e também para a fissura de qualquer compulsão, é muito modulador, assim, sabe? Regula muito a parte emocional e tem que ser investida. Fora isso, ainda tem respiração diafragmática, né, que é aquela respiração abdominal, né, você inspira durante 3 tempos, espera 3 tempos parado, com o diafragma contraído, e exala durante 5 tempos, né, expira. E aí você tem técnicas para relaxar. Também tem recomendado no último Surgeon General, em 2020, que saiu agora, fresquinho, mindfulness, que é a atenção plena, que é uma espécie de meditação, né? Então você surfa na fissura, o seu objetivo não é expulsar ela de você, porque isso é um paradoxo, assim, quanto mais você quer controlar, mais ansiedade você tem. Então existem recursos, sim, e dá para fazer online, né? Então, assim, as pessoas podem pedir ajuda nesse momento, porque apesar da dificuldade de ter pessoal para trabalhar com tabagismo, como nos moldes que o Ministério da Saúde preconiza, né, e de ter, assim, a mobilidade, né, a mobilidade até o serviço de saúde, né, assim, prejudicada, você pode fazer online, é melhor do que nada. Não, peraí. E o medo de contaminar, mas compra o cigarro mesmo assim. Pois é, para vocês verem como é uma doença,
não é valor moral, não dá para fazer julgamento moral, não dá para fazer, tá vendo ali? A pessoa tem ambivalência. A ambivalência é a coisa mais comum de quem sabe que aquilo de lá tem que mudar, né? Isso em tudo quanto é lugar. Por exemplo, eu amo chocolate, né? Eu sei que eu não devo comer muito chocolate, mas eu adoro comer chocolate. Então, assim, ninguém fica viciado em viciado. Viciado é um termo que a gente não usa, mas, assim, de forma leiga, né, falando, porque viciado parece algo, se liga a um julgamento moral, que a gente não deve fazer. Mas ninguém vai ficar dependente de martelada no dedo, como a Renata Araújo, que é presidente da BEAD, hoje em dia fala, né? Então, assim, se for só ruim, a gente abandona, mas tem a parte boa, tem a parte prazerosa, né? Então, ainda mais se a pessoa está muito ansiosa, para regular a parte emocional, ela vai sair sim, custe o que custar. É difícil, não é fácil, por isso que a indústria é uma das mais lucrativas até hoje, mesmo com as medidas de controle de tabaco. Entendi, obrigado. A gente vai para mais 3 perguntas agora. Essa foi enviada pela Júlia, que perguntou: se o paciente tem o hábito de juntar tabaco ao cannabis, é possível que ele desenvolva um vício ao tabaco sozinho, mesmo que não tenha usado tabaco sozinho? E seria menos difícil parar de consumir, pois não tem a direta carga comportamental do tabaco sozinho? A próxima você poderia falar sobre as maiores desvantagens do cigarro eletrônico, por favor? E a terceira pergunta tem 2 perguntas nessa questão mesmo, mas assim: qual a conduta devemos ter de um paciente que faz uso do rapé e tabaco constantemente com fins religiosos? Tem o caso de um conhecido que faz uso do rapé pelo menos uma vez ao dia e faz uso do tabaco várias vezes ao longo do dia. Como abordar e orientar essa pessoa sem desrespeitar sua religião? Boa pergunta, nossa. Tem casos de pacientes mesmo que o santo fuma, né? E aí, como é que faz? Enfim, mas sobre tabaco e cannabis, ótima pergunta também, só perguntas excelentes, assim. Depois tem que compilar e escrever sobre isso, porque é muito legal. É mais difícil, porque a cannabis com o canabidiol tem um efeito que acalma, a princípio, né, apesar do THC ser perturbador, né, poder gerar até surtos psicóticos em quem tem história familiar ou disponibilidade genética, e por isso é estilo tabaco e álcool, né, você, ao mesmo tempo, a nicotina é estimuladora, né, dá ansiedade, mas o outro acalma, então você acaba não tendo um efeito desconfortável. Então, são 2 dependências, acaba ficando, né, difícil da mesma forma, não compensa uma outra, não é pela compensação que a gente vai, né. Tem muitas pesquisas envolvendo cannabis, mas através do óleo. A gente não recomenda fumo, não recomenda cigarro para dor crônica, epilepsia refratária, né, e doença neurológica degenerativa, mas é o óleo e pela boca, né. Então, assim, existe uma via correta, né, para quem é apreciador, para quem acha que ajuda, né? Enfim, tem lá os fins medicinais, mas por via fumada é complicado, porque tem alcatrão, dá câncer, né, DPOC da mesma forma, não protege. Com relação ao cigarro eletrônico, ótima pergunta, desvantagens, a nova roupagem, né, existe, com a propaganda do cigarro eletrônico, que não é contemplada pela Convenção Quadro, o que aconteceu é que houve um boom dos jovens nos Estados Unidos, né, e aí, ano passado, começou a ter um surto de problemas pulmonares gravíssimos, com mortes de gente jovem, né, por causa da doença pulmonar relacionada ao acetato de vitamina E, parece, né, que tem principalmente em THC líquido, que colocavam no cigarro eletrônico, para fazer vape com THC, né, pode interferir em aparelho, em marca-passo cardíaco, né, a influência eletromagnética. Já teve casos de gente que perdeu um pedaço da língua, que perdeu dente por explodir, né, o aparelho, né, porque tem um risco de explosão. Tem também nicotina, da mesma forma, muitos produtos que diziam não tem nicotina, porque trabalhando com a dependência que eles conseguem o lucro,
né? Tem muitos lugares que não tem controle da formulação, de fundo de quintal, né, a formulação que se coloca dentro de cigarro eletrônico. Tem a dependência comportamental, que mantém colocando o cigarro na boca. Então, assim, com um boom dos jovens nos Estados Unidos com cigarro eletrônico, depois eles continuaram com cigarro industrializado, e vice-versa. Então, assim, como eu falei, não é só a dependência da nicotina que funciona, é dependência psicológica também. Então, assim, tem o propileno glicol, que é gelo seco. Então, assim, é igual ao tabagismo. Todo mundo avisava, desde 1863, Torres Homem, aqui no Brasil, fez uma tese, né, assim, relacionando as alterações fisiológicas cardiovasculares do tabaco no organismo. E a indústria maquiou, só que até no fim do século é que ela foi desmascarada de vez, quando obrigaram a apresentar os documentos internos da indústria, e mostraram que ela já sabia há muito tempo que fazia muito mal, né, mas que envolvia. Então, assim, lá na frente, essas substâncias do cigarro eletrônico também podem fazer, né, podem gerar DPOC, podem gerar sei lá mais o quê, né, no mesmo recurso, na mesma enganação, na mesma desonestidade que a indústria do tabaco sempre trabalhou, né. E acessem a página da AMB, que está bem bom, assim, pergunta e resposta bem elucidativa. Com relação à conduta com rapé e tabaco para fins religiosos, eu acho que aí tem que usar muito, na legislação está permitido para fins religiosos, né, o uso de tabaco, assim, quem somos nós, né, inclusive lá atrás, com os índios, só eram realizados em rituais religiosos, né, assim, o homem branco é que deturpou tudo, né, então, para se usar muito a entrevista motivacional mesmo, né? Você vai fazer muita escutativa, muita pergunta aberta, né? Dar muito feedback, pedir exames, que às vezes, quando sente no corpo, né, a pessoa começa a ter algo mais concreto, né? Assim, a ameaça é percebida de uma forma mais impactante do que assim, talvez aconteça uma coisa ruim comigo. Então, você, através oral, nicotina, o tabaco em geral, né, assim, muita alteração, tem risco de câncer de boca, tem risco de gengivite grave, tem risco vascular, que a nicotina é um restrictor, enfim. Se a gente for dar informação motivacional, a gente precisa pedir permissão e depois para o paciente se faz sentido para, né? É uma dica assim, essencial para que o paciente consiga absorver aquilo de uma forma não reativa, né? Então, usar isso e saber que mesmo se a pessoa se é que não tiver uma resposta assim, de concordância, ok, você parte uma semente que depois pode gerar uma reflexão e uma mudança, né? Não desistir assim porque o paciente disse que não e que, né, é uma cheira, ou disse que nunca vai parar de fumar, né, ou de ter esses hábitos. Pode fazer, acho que eu respondi, tá bom? Faltou mais alguma coisa? Não, temos só mais 2 perguntas. Você está conseguindo me ouvir direito? Sim, está. Então, mais outras 2 perguntas e aí acabou o bloco das perguntas. A Silvia Ogman perguntou se a fumaça do cigarro pode conter o vírus. E o João Altran Nebel perguntou se o risco de doença grave pelo Covid-19 também é aumentado em usuários de cigarro eletrônico. E surgiu mais uma última pergunta. A Júlia agradeceu muito pelas respostas e gostaria de saber, perguntou se você poderia deixar uma referência da prática de mindfulness para poder parar com tabaco. Ela pediu uma referência de mindfulness para parar com tabaco. Então, a Silvinha é minha colega aí, minha companheira também de luta. Luta não é bom de se usar, né? Porque aí a pessoa parece estar lutando contra o cigarro, não contra o fumante, né? Porque o fumante pode achar que é contra ele, isso não é contra ele, é a favor, né? Então, mas é companheira também
na causa, vamos colocar assim, mais politicamente correto, na causa do controle do tabaco, ela perguntou justamente o que ela me perguntou antes. Enfim, tem um estudo que fala dessa possibilidade de sair o vírus, e com certeza, se a pessoa expira a fumaça, né, assim, óbvio que você vai ter gotícula ali, né? Então, aumenta a chance de você contaminar os outros, sim, se você tiver Covid. Mas existe esse trabalho que coloca essa hipótese. Com relação ao João, meu marido, é marmelada isso, hein? O cigarro eletrônico aumenta o risco de Covid também, porque tem nicotina, então aumenta o risco cardiovascular, e o Covid afeta muito, né? Tem apresentações aí só de infarto, de gente indo para a coronariana, quando vê, é Covid induzindo infarto, né? Porque gera microtrombos, altera, né, as defesas pulmonares, por conta do vapor das substâncias tóxicas que também tem, né? E fora o álcool gel e algo eletrônico na mão, né, assim, que aquece, que, enfim, que gera um risco de ser altamente inflamável. Então, é péssimo. Coloca a mão na boca do mesmo jeito, né, então não se deixe enganar. Cigarro eletrônico é mais do mesmo, só que de uma forma mais, enfim, nova, e com um shape mais moderno, né. Peraí. E aí tem mais um, né? Site de mindfulness. Sim. Olha, eu gosto muito da prática da Vivi Fukugawa no Instagram, né? Ela faz lives de mindfulness. E também tem o Pedro Fortes, que é maravilhoso também, foi um residente lá nosso, e fez formação com mindfulness, né? E agora aplica em grupos, né? E se você clicar, deixa eu ver, site, eu não tenho assim de cabeça, mas eu sigo algumas pessoas que são instrutoras de mindfulness, e recomendo. Não sei se ajudou. Talvez lá no Instagram delas, vocês consigam mais referências específicas. Tem o Vitor Friari também, que também faz muita live de mindfulness, né? Bem, surgiu uma pergunta de última hora aqui, que eu achei muito interessante, então eu vou falar. Se existe alguma abordagem farmacológica para adolescentes que fumam uma cartela de cigarro dia. Uma carteira de cigarro dia, acho que ele ia dizer cartela. Sim. Na verdade, adolescente é complicado. Assim, enfim, se ele quiser parar de fumar, a gente coloca reposição de nicotina e talvez até usa bupropiona também, né? Mas se for adolescente muito jovem, assim, às vezes é até contraindicado. Eu não faço muito trabalho com criança e adolescente, é uma parte super específica, né? Mas se for, assim, 17 anos, 16 anos, a gente pode repor se ele quiser. Enfim, mas não é algo que a gente faça independente do trabalho comportamental, de orientação, de medidas não farmacológicas. Porque isso é essencial para o adolescente, principalmente. Se ele não quiser, ele não vai parar de fumar. E aí você vai ter dois problemas, assim, você vai aumentar a carga de nicotina no organismo dele. Então, para repor a nicotina, você precisa não fumar também, entendeu? Ter a intenção de parar de fumar. Gostaríamos de agradecer a presença de todos na sala, de quem ficou até agora para o momento das perguntas, né? E gostaríamos de pedir para você, Carolina, se você pode encaminhar os artigos que você citou na sua apresentação para que a gente possa enviar para o pessoal. E gostaria de pedir para vocês se vocês possam acessar a página da Lafend, que é @lafend.unirio, se vocês quiserem ficar mais por dentro do assunto ou participar de outros eventos que a gente vai estar realizando. Caso queira fazer alguma colocação final, Carolina, pode fazer. Só agradecer a vocês, assim, não conhecia a Lafend, conheci através da Thaís Vernaglia, também, que é companheira lá do Projad, maravilhosa, sempre ajuda tecnologicamente e cientificamente, né, aprendo muito com ela. Me perguntou se eu poderia fazer a palestra, vocês também depois perguntaram, e foi muito engrandecedor para mim, que a gente sempre estuda mais, né, ainda mais sabendo que tinha gente de peso aqui, tipo a Estela, tipo o Paulo, né, gente cascuda, e que me ensinou muito já,
Então, acho que adorei as perguntas, né? Me gerou muita reflexão, né? E obrigada, e eu espero ter colaborado alguma coisa também. Assim como eu me senti aprendendo muito, eu espero ter gerado algum aprendizado para todos. Bom, então, novamente, obrigada a todos e um bom dia para todo mundo. Parabéns pelo trabalho.